pessoal, nessa aula eu quero explicar para vocês sobre a lógica, de maneira bem breve, o que é ela. Quero trabalhar com vocês também o que é um raciocínio, que relação ele tem com o debate. E por fim, eu quero finalizar trabalhando o conceito de argumento. O que seria argumento? Então, nessa aula, esses três elementos vamos trabalhar aqui hoje. O que é a lógica? Ela faz parte de um dos componentes ou das áreas da filosofia. Filosofia é dividida em várias áreas, como política, epistemologia, história da filosofia, entre outras áreas, por exemplo, também a lógica. O que a lógica estuda? Ela estuda, analisa os raciocínios. Com qual objetivo? Com o objetivo de distinguir, separar, encontrar, discriminar ou determinar, esse raciocínio aqui é correto e esse outro raciocínio aqui é incorreto. Essa é a ideia geral sobre lógica. Se a lógica trabalha, então, com o estudo dos raciocínios, procurando identificar os corretos dos incorretos, precisamos entender, então, o que é raciocínio e o que define ele ser correto ou incorreto. O raciocínio, a gente pode definir de maneira geral que é um processo, uma atividade mental, um trabalho mental, que utiliza duas categorias ou dois elementos, duas coisinhas, para a gente definir aquilo como raciocínio: causa e consequência. Toda vez que a gente está trabalhando com esses dois elementos, está acontecendo o processo do raciocínio. Quando o médico, por exemplo, procura entender as causas que geraram a consequência ou efeito de doença no seu paciente, ele está raciocinando. Quando você observa na sua casa que sua janela está quebrada, e você levanta a questão: por que ela está quebrada? É interessante a gente destacar que o porquê é um ponto-chave para identificar que a gente está raciocinando. Por quê? Quando eu levanto o porquê, estou querendo saber a causa que gerou isso. Então, de maneira geral, o raciocínio trabalha com esses dois elementos, causa e consequência. Você está pensando com essa relação, você está raciocinando. Também é possível tentar raciocinar pensando num futuro, consequência futura. Quais causas eu posso gerar aqui hoje que pode gerar uma consequência positiva futura? O que eu posso fazer aqui hoje para eu ganhar mais dinheiro? O que eu posso fazer? Quais causas eu posso gerar hoje para ter mais saúde? Quando eu estou raciocinando sobre isso, ou quando eu estou pensando sobre isso, tendo como pano de fundo causa e efeito, ou causa e consequência, eu estou raciocinando. Então, essa é a ideia básica de raciocínio. Mas agora, como que eu posso definir que esse raciocínio é correto e o outro é incorreto? Quando as causas que geraram aquelas consequências têm uma relação coerente, lógica. Por exemplo, assim, se eu observo, vamos pular o exemplo da janela quebrada. A janela quebrada. A causa disso foi uma folha da árvore da laranjeira que bateu na janela. Não faz sentido. A folha é muito leve para poder quebrar uma janela de vidro. Impossível isso. Esse raciocínio é incorreto. Não tem relação causal de uma folha leve quebrar uma janela de vidro dura. Perceberam? É claro que é um exemplo bem simples, mas o que eu quero mostrar para vocês é que o raciocínio correto é quando essa relação causal, de causa e consequência, faz sentido, tem coerência, produz uma verdade. Quando aquele raciocínio não tem sentido, não é coerente, aí define como algo incorreto. Qual seria, então, a relação entre raciocínio e debate? Qual a importância do raciocínio para o debate? É o fato de que o debate depende de bons argumentos.
e bons argumentos, depende de bons raciocínios. É interessante então a gente tentar entender o que seria um argumento. O argumento, basicamente, é quando você é capaz de explicar as razões que te levaram a concluir certa coisa. É quando você é capaz de deixar claro os porquês de você se posicionar dessa forma. E como se faz isso? Apresentando elementos como premissas e sua conclusão. As premissas são os alicerces, as bases, as evidências que sustentam o seu posicionamento, a sua conclusão. Deixa eu dar um exemplo. Vou começar por uma conclusão, um ponto de vista. Olha, esse cachorro aqui está com fome. Ok, essa é a sua conclusão, seu ponto de vista, mas qual o seu raciocínio para chegar a essa conclusão? Que explicação você dá para chegar a essa conclusão? Ok, vou apresentar duas premissas que sustentam o alicerce essa minha conclusão. Primeira premissa: esse cachorro há 3 dias ninguém dá comida para ele. Minha segunda premissa: toda vez que alguém passa com comida perto dele, ele fica ansioso, ele fica salivando. Por conta dessas duas premissas, eu concluo que esse cachorro está com fome. Se essas evidências forem de fato verdadeiras, a conclusão está verdadeira. O argumento é correto. Vou dar um outro exemplo aqui. Eu quero que vocês pensem em qual conclusão seria a correta. Olha só. Premissa 1. Vou começar pelas premissas agora. A janela de casa está quebrada. Premissa 2. Dentro de casa, tudo está revirado. Premissa 3. Não acho o meu computador, a televisão e um dinheiro que eu deixei em cima da mesa. Premissa 4. Percebi isso quando cheguei de uma festa às 4 da madrugada em casa. Qual seria uma conclusão mais coerente, mais correta, pensada pela lógica, que seria mais provável? Primeira conclusão seria: um vendaval atingiu a minha casa? Ou seria a segunda conclusão: roubar a minha casa? Pensa só um pouquinho aí. Né? Não precisa se pensar muito. A conclusão é óbvia, mais correta, mais provável é roubar a minha casa. Por quê? Por conta das premissas que foram apresentadas. Com base nelas, o que é mais coerente concluir ou afirmar é que roubaram a minha casa. Então, pessoal, nessa aula eu expliquei sobre a lógica, que ela é uma das áreas da filosofia que tem como objetivo identificar os raciocínios corretos dos incorretos. Expliquei sobre o raciocínio, que é um pensamento onde há uma relação de causa e efeito ou consequência. Expliquei para vocês o argumento, que o argumento é um raciocínio que é constituído premissas, aquilo que dá base, a sua conclusão, que é o seu ponto de vista. Esse foi basicamente a nossa aula de hoje. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato.